É no nome de Jesus que pedimos a tua bênção sobre a vida dele, sobre esse lugar, sobre cada discípulo, cada ovelha, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja possa dizer amém. Amém. Aleluia. Prometo a igreja com a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui diante do seu povo, poder trazer a sua mensagem. Agradecer também ao bispo e a bispo pela oportunidade que está me dando. E vamos orar, vamos fechar os olhos para poder pedir direção a Deus, que o Espírito Santo nos conforte e nos dê discernimento. Soberano Deus e Pai, a Te agradecemos, Senhor, por este privilégio de podermos estar na Tua casa, reunidos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, Deus, leve nossas mentes cativas ao Teu trono. Que o Senhor, ó Pai, com a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, possa nos fortalecer, possa nos dar sabedoria e que possamos, ó Deus, caminhar na Tua presença. Que o Senhor, Deus, nos abençoe cada dia mais. A Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode agendar. A mensagem de hoje é sobre Eclesiastes. Vamos abrir o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastes. A palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Eclesiastes é um livro muito diferenciado. Nós vamos interpretar esse livro na perspectiva de baixo do sol. Eclesiastes, vou fazer uma pequena introdução para nós entendermos o que é Eclesiastes e quem foi o escritor de Eclesiastes. Esse livro nos ensina a futilidade da vida sem Deus. A perspectiva de Salomão é que sem Deus a vida é uma bolha de sabão. É simplesmente um vapor sem essência, que você vê a aparência, mas dentro não tem nada, não tem consistência, não tem valor nenhum. É simplesmente vaidade. Então, dessa perspectiva é que nós poderemos entender esse livro de Eclesiastes, que é a perspectiva abaixo do sol. Então, Eclesiastes, por que o livro trata no caso, não poderemos entender esse Eclesiastes, porque o livro trata dos conflitos do ser humano. Quais são os conflitos do ser humano? O ser humano busca sentido para a vida em tudo, porém debaixo do sol. Em tudo é vaidade.
em tudo que ele põe a mão, em tudo que se alimenta, em tudo que joga para dentro, em tudo que ele faz, tudo é vaidade. Porque a perspectiva do ser humano está abaixo do sol. Então, tudo que ele põe a mão, então tudo que ele alcança, tudo que ele conquista, tudo que ele granjeia, tudo é vaidade, é pura vaidade. Então, no versículo 1, vamos ter o livro aberto para poder a gente fazer o acompanhamento. Vamos fazer aqui uma análise sobre o Eclesiastes. No versículo 1, o que diz? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Esse livro, ele é atribuído a Salomão. Algumas pessoas não levam esse livro para ser atribuído a Salomão. Mas aqui, o único filho de Davi que foi rei é Salomão. Então, tudo indica que o livro foi escrito por Salomão, que ele é o único filho de Davi. E no versículo 16, no verso 16 do próprio livro, do próprio capítulo 1, nós entendemos aqui, ó, disse comigo, eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Quem foi o homem da Bíblia, de todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, além de Jesus, que foi o mais sábio que pisou nessa terra? Salomão. Então tudo indica que foi o próprio Salomão que escreveu Eclesiastes. Então, embora que o livro todo não mencione Salomão, o nome de Salomão, como autor, ele se apresenta como pseudônimo. O que é isso? Ele se apresenta como pregador. E o pregador em hebraico significa coelê. Coelê significa o quê? Está se referindo a Salomão como mestre. Como mestre. Então, por isso o livro se chama Eclesiastes, que é derivado, que no caso a Eclesiastes, ele significa o quê? Em grego, significa eclésia. E eclésia é assembleia. Então significa que o pregador se apresenta diante da sua assembleia, diante da sua igreja. Então por isso que esse livro ele é escrito por Salomão. Porque como ele se trata como pregador, e eclésia e Eclesiastes é derivado de eclésia, de igreja, de assembleia, então ele está se apresentando diante do pessoal da sua assembleia. Então por isso o livro se chama Eclesiastes. Então todo esse livro ele é tratado a busca do sentido da vida debaixo do sol. Então ele nos mostra que a vida só vai fazer sentido lá no capítulo 12 do versículo 3. Vamos só dar uma olhadinha aqui, que é o último versículo, só para poder a gente ter uma pequena introdução do livro, para depois a gente começar a expor versículo por versículo, para que nós podemos entender quem realmente escreveu, o que significa, para que nós possamos ter uma perspectiva de todo o livro de Eclesiastes. Então, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 13, o que diz aqui? Então, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, essa foi só uma pequena introdução. Então, primeiramente, ele tem um conceito secularista da vida. O versículo 2, o que significa? Vaidade de vaidade. Diz o pregador, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós granjearmos debaixo do sol é vaidade, é canseira, é nada, é bolha de sabão, não tem conteúdo. Então, isso é uma ênfase. Quando o pregador, quando a palavra vem dizendo vaidade de vaidade, significa que está dando uma ênfase. É a mesma coisa de santo, santo, ou santo dos santos. Ou como o próprio Senhor Jesus Cristo, como nos relatava nos Evangelhos, em verdade vos digo. Então ele estava enfatizando alguma coisa. Então ele queria que algo fosse enfatizado, para que viesse chamar a nossa atenção. Então eles nos mostram que tudo é vaidade. O vaidade no hebraico significa rebelo. Rebelo é nada, é uma bolha de sabão.
não quer dizer um sopro, um vapor. Entendeu? Então, aquilo que parece ser elegante, parece ser bonito, parece alguma coisa, mas não é nada. É simplesmente vaidade, é simplesmente somente aparência, somente não tem consistência. Então, e quando você sopra, não tem conteúdo, é uma bolha de sabão, não tem consistência. Então, o que ele relata é que os nossos projetos nem mesmo são castelo de areia. Como assim castelo de areia? Castelo de areia tem consistência, tem base. E isso que ele está dizendo aqui, que nossos projetos é simplesmente nosso projeto é simplesmente um castelo de nuvem no meio de uma ventania que leva, não tem nada, é tudo vaidade. Então então debaixo do sol a vida está marcada por vaidade, falta de sentido e propósito. Agora no versículo 3, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, porque se afadiga debaixo do sol? O verso 3 é um conceito secularista. Salomão está tratando esse livro de uma perspectiva secularista abaixo do sol. Então o homem não leva nada para aqui, não leva nada. A gente trabalha, granjeia. Quando a gente morre, não leva nada. Isso é vaidade. Isso é puramente vaidade. Então o livro todo vai dizer, você, no caso, trabalha, tudo é canseiro, tudo que nós conquistarmos nessa vida, vai tudo ficar. Vai vir outro que vai usufruir daquilo que nós trabalhamos, sem mesmo se fadigar. E nós nos fadigamos, nos cansamos, nos trabalhamos por aquilo que é passageiro. Então por isso que ele trata, porque Salomão, quando ele escreveu esse livro, ele já estava numa idade mais avançada, então Salomão foi o homem mais rico que já pisou nessa terra. Então ele sabia o que era vaidade, ele sabia o que era ter tudo. Entendeu? Então por isso que ele fala que tudo é vaidade, que ele trabalhou, que ele granjeou, construiu, mas veio outro e usufruiu daquilo que ele granjeou. Infelizmente a vida debaixo do sol não tem propósito, não tem sentido. Então essa é a rotina. Você consegue alguma coisa, você leva, você desfruta, só que o outro que vai usufruir é o outro que vai fazer com aquilo, provavelmente não tenha nem valor daquilo que você trabalhou. Então você trabalhou e não deu valor. Como também tem um testemunho de um homem que era o homem mais rico, que a filha dele pega e fala: meu pai trabalhou, granjeou tudo, teve tudo, mas morreu por algo daquilo que é de graça, simplesmente oxigênio, foi na pandemia. Então a mesma coisa nós, nos fadigamos, nos cansamos, corremos atrás de um bilhão de coisas, mas no final das contas a gente não vai levar nada, vai ficar tudo. Então no versículo, então debaixo do sol, então no caso, só Deus, sem Deus, você pode estar no topo da pirâmide, sem Deus. Vamos relembrar, estamos fazendo aqui uma análise debaixo do sol. Momento algum ele comentou de Deus, momento algum está falando de Deus. Simplesmente uma perspectiva, uma visão secularista abaixo do sol. Então sem Deus você pode estar no topo da pirâmide. Você diz, e daí? No caso, você não. Então no caso você, tipo assim, é como você estivesse lá em cima. É como muitas vezes, no caso de todos nós aqui, alguns certamente devem ter nascido no berço evangélico, mas outros não. Muitas vezes as pessoas fazem aquela festa, quando chega no dia aquela ressaca e bota a mão na cabeça, meu Deus, o que é que eu fiz? Tudo é passageiro, tudo vai ficar. Entendeu? Então como apertar uma bolha de sabão. Ali a bolha de sabão, aquela coisa bonita, você aperta, não tem sentido, não tem nada ali, é vazio. Entendeu? Então, vaidade. Então, essa é a perspectiva secularista da vida e não cristã. Então, no versículo 4, vamos falar aqui sobre a geração. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se reino, levanta-se nações, vai reinos,
vem nações, cai reinos, cai nações, levanta Estado e cai Estado, vem político corrupto, vai com político corrupto, porém permanece tudo o mesmo. Então, lutas, problemas, tudo a mesma coisa. Tudo é, como ele está dizendo, a geração vai, a geração vem. Não tem perspectiva nenhuma. Como nós mesmos, qual a perspectiva que a gente tem com a nossa política nacional? Praticamente zero. Porque vem corrupção, vai corrupção. Vem corrupção, a mesma coisa. Vai e vem. Geração vai, geração vem. E no versículo 5, levanta-se o sol e põe-se o sol. E volta-se o seu lugar, onde nasce de novo. Então essa é a mesmice também da natureza. O sol vai do leste ao oeste. Vai dias, meses, anos, séculos, a mesma coisa, a mesma mesmice de sempre. Então não tem um interesse, não tem um objetivo fixo. Entende? Então, sempre dando voltas. Então a cosmovisão de tudo, de nada gira. Então no versículo 7, aqui referente ao capítulo 1, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O mar não se enche. Sempre a mesma estação. Os rios desagam no mar, o mar evapora, sobe para as nuvens, as nuvens derrubam a chuva, enche, sempre a mesma coisa, sempre dando voltas em círculos. Então é a mesma mesmice que acontece no mundo dos aquáticos, dos peixes. Peixes morrem, peixes nascem, a mesma coisa. Se nós tirarmos Deus da criação, é a mesma coisa. Perceba que o nome de Deus até agora não foi mencionado. Lemos aqui alguns versículos e até agora não mencionou o nome de Deus. Então, até agora não mencionou. Então, debaixo do sol, então não usou. Então, a gente está fazendo uma leitura, até agora estamos fazendo uma leitura secularista, abaixo do sol. Então, a criação não refletirá a sua glória. Enquanto nós não colocarmos Deus acima do sol, vamos ter sempre uma visão secularista, vamos ter sempre uma visão que não reflete a glória de Deus. Só iremos refletir a glória de Deus quando nós colocarmos Deus à frente de todas as coisas. Glória a Deus. Então, cremos que o nosso Deus, nós temos convicção que o nosso Deus, Ele intervém na criação. Ele faz parar o sol, como Josué, ele mandou parar o sol. Ele abre o mar. Ele abre o mar. Ele faz a rocha da água. Ele faz pessoas passarem pelo rio. Aleluia. Então essa é a visão cristã. E não é a visão de Salomão. Então Salomão vem relatando somente a visão secularista. O Deus que servimos, Ele criou tudo, nós podemos entender que Ele responde a oração. Ele retém a chuva e Ele manda a chuva, baseado na resposta de uma oração. Como o próprio Elias orou sobre a palavra de Elias, com base, com fundamento em Deus, que ele reteve a chuva durante um período de 3 anos e alguns. E o versículo 8, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Aí vem a satisfação de todos. Viajar da canseira, descansar da canseira, trabalhar da canseira. Alguém já cansou de descansar? Alguém já cansou de dormir? É a visão secularista. É a insatisfação, é a mesmice, é a vaidade da vida. Então os olhos não se cansam de ver. Então nós queremos ver toda hora. Todo momento a gente está vendo televisão, novela, está vendo filme, está vendo pregação. Os olhos não se cansam de ver. Não tem um momento que vocês venham falar, eu vou fechar os olhos, vou querer ver. Não, você vai querer ver.
É a mesma coisa, sempre dando volta, sempre dando volta. É igual aos ouvidos. Os ouvidos não param de escutar. Nós escutamos barulhos, ruídos, até mesmo palavras que a gente nem quer ouvir, ou até mesmo que a gente quer ouvir e a gente termina ouvindo, infelizmente. Então, nada satisfaz ao homem debaixo do sol, a visão secularista. Então, quanto mais o homem granjeia, quanto mais o homem quer, ele não leva nada, ele não está saciado com nada, ele não tem simplesmente objetivo, porque ele trabalha, chega ao topo da pirâmide, chega lá e diz, pronto, e agora? O que eu faço? Não consegue nada, porque quando morre, não vai levar nada. Isso é a visão secularista. Então, pula de aventura em aventura, usa drogas, diz que está satisfeito com ele mesmo, mas não está, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Essa é a visão secularista. No verso 9, o que foi, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Tudo é a mesma coisa. Não tem uma novidade, não tem uma perspectiva, não tem um objetivo. Então, tudo é a mesma coisa. Então, os fatos são os mesmos. Pessoas nascem, pessoas crescem, pessoas morrem. Nascem, crescem, morrem. Sempre é o mesmo ciclo. Sempre é o mesmo ciclo na visão secularista debaixo do sol. Então, pessoas nascem, crescem, morrem, pessoas casam, pessoas descasam, pessoas tornam-se a casar novamente. Então está sempre no mesmo ciclo, sempre na mesma visão, e nunca se satisfazem com nada. Então a rotina é a mesma: guerra, paz, prosperidade, guerra, paz, prosperidade, rumor de guerra, é a mesma coisa. E o verso 10 diz a mesma coisa: alguma coisa de que se possa dizer, ver isto é novo? Nada é novo. A pessoa nasceu, cresceu, morreu. Nasceu, cresceu, morreu. Paz, guerra, rumores de guerra, paz, guerra, rumor de guerra. Mesma coisa, não há nada de novo debaixo do sol. E o verso 11, já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. É um livro que a gente pode olhar assim e dizer, será que é isso mesmo? O cara está encurralado, o cara está, tipo assim, é barril, é complicado. Porque, tipo assim, a visão secularista não diz nada, porque é tudo a visão debaixo do sol. Então você bota a mão, não tem sentido algum. Tudo que você coloca a mão é uma bola de sabão, não tem consistência, não tem sentido. Então, pessoas e acontecimentos caem no esquecimento. A poeira do tempo cobre tudo e todos. A fama e o sucesso vai e vem, sempre cai no esquecimento. Quem aqui consegue lembrar o nome da sua tataravó? Ninguém consegue. A mesma coisa vai ser com seu filho. Ele não vai, o filho dele não vai lembrar da tataravó. É tudo cai no esquecimento. Tem também um testemunho de Beatles, que é o John Lennon. Ele pega e fala que não sabe quem que vai acabar primeiro, se é os Beatles ou se é o cristianismo. Aí eu pergunto, quem que hoje lembra dos Beatles aqui? Ninguém. Alguns fãs podem até lembrar o nome de alguns, mas não lembra porque é o esquecimento. Então ninguém vai lembrar, porque vai cair no esquecimento. Porque as coisas nascem, crescem e morrem. Está sempre no mesmo ciclo. Então não faz sentido algum. Então essa é uma mensagem muito pessimista. Porém, no caso em voz alta, vamos ler aqui o versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Olha, a vida num plano horizontal, num plano humanista, num plano secularista, se você tratar Deus, é isso mesmo que vai acontecer. Tudo é vaidade, não tem sentido algum. Então Deus, na natureza, é uma rotina.
Então, porém, a vida só vai fazer sentido quando compreender aquele que está acima do sol. Então, abaixo do sol vai ser tudo isso aqui, a bolha de sabão. Nós só vamos poder compreender a vida quando nós olharmos para cima, como o próprio Isaías, que ele olhou para cima, estava tendo logo em primeiro Isaías, quando o rei Uzias morreu, que era um dos reis muito piedosos da época, entrou outros reis para suceder ele, e o país ficou naquela calamidade. A primeira coisa que ele olhou para cima e viu a Deus. E Deus automaticamente expôs o pecado dele, mas ele teve encontro com ele. Então, todas as nossas aflições, nossos medos, tem que olhar para Deus. Então, se nós olharmos com perspectiva abaixo do sol, vai ser tudo enfado, tudo canseiro, tudo vaidade. Mas se nós olharmos com perspectiva acima do sol, onde Deus está sentado no trono e onde Ele reina soberanamente, vai fazer sentido. Então você vai olhar para a natureza e o sol não vai mais fazer sentido, como aquele noivo. Então, no caso, nós vamos olhar para o sol e tudo vai fazer sentido. Por que vai fazer sentido? Como diz no Salmo 19, nós vamos olhar para o sol e vai olhar para o sol, vai ver aquele noivo carmoso. Por quê? Porque ele vai aparecer com majestade. Então nós vamos olhar para o sol e ver, não, Deus, o nosso noivo carmoso, ele vai resplandecer como o sol, como a luz. Então essa já é a visão acima do sol, se nós olharmos com essa perspectiva. E no Salmo 19, você vai olhar para o amanhecer, não como uma rotina, que é de novo, e sim como as misericórdias de Deus, que se renova cada manhã. Então essa é a perspectiva. Então se nós olharmos com a perspectiva secular debaixo do sol, é tudo a mesma coisa. De novo. Mas se nós olharmos com a perspectiva acima do sol, nós vamos ver que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Você vai olhar para o seu trabalho e vai dizer, não, é canseira, vou granjear, vou trabalhar, e vai ser a mesma coisa. Outra pessoa, meus filhos dos meus filhos vão usufruir do trabalho que eu granjeei. Mas você não, vai dizer, não, tudo isso é vão, tudo isso é para a glória de Deus. Então nosso trabalho no Senhor não é em vão. Se nós olharmos com uma perspectiva acima do sol, nós vamos ter o sentido que tudo que nós façamos é para a glória dele. Então nosso trabalho não vai ser em vão. Aí você vai acordar animado, revigorado, cheio de energia. Por quê? Porque a glória de Deus se renova a cada manhã. Então Deus não olha para a vida, um olhar da vida, sem saber porque viveu em Cristo. Então, tipo assim, nós vamos acordar todos os dias com uma visão abaixo do sol, vai ver que tudo é canseira, que tudo é a mesma coisa. Porém, se nós olharmos para cima e ver a direção de Deus, nós vamos acordar mais vigoroso, mais animado, vai ver, a misericórdia de Deus, porque o viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque nós vamos ter a visão de cima. Então, todo dia que a gente vai acordar, na visão secularista, a gente vai imaginar que não, a gente vai nascer, vai crescer, vai morrer. Isso na visão abaixo do sol. E na visão acima do sol, a gente vai ver que o viver é lucro. Obrigado. Então, na visão acima do sol, vamos ver que o viver é lucro, o morrer é Cristo. Então, se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, a gente não vai estar preocupado se a gente morrer hoje ou amanhã, porque se a gente viver, o morrer é Cristo. Porque nós vamos saber, nós temos um endereço, nós iremos galgar, nós iremos ter um objetivo, que é Nova Canaã. Porque o viver é Cristo, o morrer é Cristo. Então esse livro, então esse livro de Eclesiastes, ele nos ensina isso, que a futilidade da vida, nós tivermos uma perspectiva referente abaixo do solo, vamos ver que tudo é vaidade. Nós vamos crescer, nós vamos nascer, crescer hoje. Só que se nós olharmos para Cristo, nós vamos ver que tudo vai fazer sentido.
Se nós não olharmos, tudo vai ser vaidade. Então, por isso que nós temos que colocar Cristo em tudo na nossa vida. Nós temos que ter um sentido baseado na vontade de Deus. Se nós não tivermos sentido, de nada vai valer. É como o próprio Salomão, que era o homem mais rico da época, o homem que tinha tudo, mas ele tinha se desviado. Ele não tinha o mesmo propósito quando ele teve um encontro com Deus. Então tudo para ele era vaidade. Inclusive, a palavra relata que ele tinha 700 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Para ele ver a primeira, número 1, daqui a somente 2, 3 anos, então tudo era vaidade naquela época. Então nossos olhos nunca vão cansar de querer ver, nossos ouvidos nunca vão cansar de querer ouvir, sem propósito algum. Mas se nós firmarmos, se nós colocarmos nossa visão acima do sol, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus, que vai ser renovada todos os dias nas nossas vidas. O morrer em Cristo vai ser lucro, e o viver para Deus vai ser somente alegria. Porque nós vamos ter um propósito na vida. Só para nós concluirmos aqui, Lucas capítulo 12, versículo 15, só para nós concluirmos. Capítulo 12, versículo 15. Glória a Deus. Aqui Lucas está relatando, Jesus está, aqui é só uma parábola, Jesus está em versículo 15 diz: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Aqui o que significa isso aqui? Que a vida de um homem não somente não consiste na abundância que ele tem. Por quê? Quando ele morrer vai ficar tudo. Então, como Cristo disse, que é melhor nós guardarmos, nós construirmos tesouro no céu do que na terra. Que o ladrão vem, roubam, a traça vem, corrói, mas lá no céu é bom. Então a mensagem de hoje, baseada em Eclesiastes, que nós possamos viver uma vida acima do sol, nós possamos viver uma vida com um olhar acima do sol, onde Deus está sentado no trono, onde Deus tem um controle sobre todas as coisas, para que Ele possa nos endireitar, para que Ele possa nos mostrar qual é realmente o verdadeiro propósito de nós aqui nessa terra. Que não é somente sentar na cadeira, ouvir, somente trabalhar, não. É fazer o reino avançar. É glorificar o nome dele. Por isso que ele diz, tudo que façai para a glória e honra do Senhor. E aí nós teremos propósito. Glória a Deus. Se nós fizermos a oração por nós.